Olá, eu sou a Ana e hoje vou fazer a apreciação de um apartamento pequeno. Parece-me que não é tão pequeno como o apartamento da semana passada, mas eles não dizem qual é a metragem quadrada, desculpem, o Semico está aqui a passar por cima de mim. Olhem para isto. Vovinho, estou a ver esta coisinha que eu tenho no narizinho, coitadinho. Mas pronto, continuamos a fazer os tratamentos. Anyway, o que é que eu estava a dizer? Portanto, não sei qual é a metragem quadrada do apartamento. Parece-me que será maior do que aquele que vimos na semana passada e muito mais colorido. Portanto, estou curiosa com isso. O dono do apartamento é um Martin Brudniski, que aparentemente é o fundador de um estúdio de design de interiores em Inglaterra. Oh, Semic. Ok, é isso. Já estou a ver muita cor. Ok, então estes são os donos... é um casal. São os donos do apartamento. Ok, pois este apartamento é pequeno. Ou seja, eles mudaram o sítio onde estava a porta e a ideia é, deixa-me puxar aqui para trás, e a ideia é, portanto a porta estava aqui e eles mudaram a posição da porta para o centro e está centrada com a janela que está ali ao fundo, que é a janela do que me parece ser o quarto. E então, quando estás sentada, se tiveres a porta do quarto aberta e estás sentado no sofá, tens essa visão da profundidade do apartamento. E se repararem, o pavimento da sala de estar para o quarto é exatamente o mesmo. Parece-me ser uma alcatifa. Ele já disse que gosta muito de tecidos e vemos aqui este tecido que é assim um pouco, parece mais felpudo. Temos aqui este tecido que tem um padrão diferente. Portanto, este é liso, tem só este rebordo. É os vivos. Pelo menos quando eu trabalhava numa loja de mobiliário chamavam-se os vivos. De um tom assim um bocadinho mais escuro, e se repararem aqui este padrão da cadeira vai buscar o tom, este laranja escuro vai buscar aqui o tom também a este cadeirão com o pousapés, que está bastante elevado. Isto é quase como se fosse uma chaise longue partida em dois, o que dá jeito. Podes usar enquanto estás aqui sentado ou podes usar para colocar, por exemplo, aqui e senta outra pessoa também. Este é o sofá. Tem aqui dois padrões que eu nunca juntaria, vou-vos confessar. Este é o padrão que está na cadeira, portanto faz essa ligação com a cadeira, e depois tem este padrão no sofá que aparentemente, e assim à primeira vista, tirando os azuis, eu ia dizer que não tem ligação com nada, mas até tem, porque tem os azuis, não é? Liga aqui com este móvel. Ouçam, eu olho para isto e eu penso... está harmonioso. Eu sei como, isto é uma pessoa que tem muita experiência, portanto, isto é uma pessoa que tem bastante sensibilidade na conjugação de materiais e padrões. Ele é, pelo que eu percebi, será designer de interiores. Mas eu estou cheia de pelos. Não sei se a câmara apanha, mas olha, tenho que fazer uma pausa para tirar os pelos do casaco. Isto está-me a enervar. Ok, não está perfeito, mas está muito melhor. Então, como eu estava a dizer, isto é claramente uma pessoa que tem muita sensibilidade para a conjugação de cores e de padrões, ou não fosse ele da área do design de interiores, mas eu também acho que não é só isso, porque eu, por exemplo, sou da área e não conjugaria tantos padrões. Eu gosto de um bocadinho mais de calma, apesar de, objetivamente, eu olho para isto e eu acho bonito. Mas é sempre arriscado, e ainda por cima num espaço tão pequeno em que as peças não têm tanto ar, sabem? Tanto espaço para respirar, porque conjugar esta cortina que está aqui, que é uma espécie de romanete, mas parece-me que é uma faixa de tecido que eles depois prendem lá em cima, não parece ter um... não, tem aqui um cordel. Então não, então deve ter um sistema. Acho que este cordel é desta cortina. E depois tem este tecido no sofá, mais as almofadas, mais com este padrão que depois não liga bem, liga com as cadeiras, portanto tem essa ligação. O azul que tem, os dois tecidos ligam um pouco um com o outro. Mas eu acho que isto requer um gosto por este tipo de ambiente assim mais povoado de padrões e cores e textura, e alguma sensibilidade também, porque aquilo que eu sugeriria, por exemplo, seria talvez um sofá com um padrão não tão elaborado e se calhar dentro dos azuis, por exemplo. Eu sei, sou muito aborrecida, pronto. Mas se calhar iria mais para aí, não arriscaria tanto num padrão tão diferente. E muito menos a cortina, se bem que depois a cortina faz uma ligação que eu acho que funciona muito bem com as paredes, mas depois não vejo grande ligação com estes elementos que estão aqui em baixo. Mas, mais uma vez, objetivamente eu olho para isto e acho que funciona. Também acho piada esta forma de pendurar os quadros, porque isto usava-se... Eu trabalhei numa loja de mobiliário há muitos anos e decoração, e esta era uma forma como nós pendurávamos os quadros. Portanto, tínhamos umas calhas
em cima, onde colocávamos uns ganchos que tinham as correntes presas e depois prendíamos os quadros nessas correntes, ou seja, não tínhamos que furar painéis nem paredes, porque a loja estava dividida com alguns painéis para criar ambientes e divisões diferentes, portanto dar essa ilusão que tinha diferentes divisões também, como numa casa, e assim não tínhamos que furar nada, era só pendurar, era muito fácil, depende, mas pronto, empurrar um bocadinho mais para um lado, um bocadinho mais para o outro, pendurar vários, pôr duas correntes, como está aqui, por exemplo, neste caso, neste canto, e pendurar um mais acima, outro mais abaixo, enfim, tens sempre esta corrente, não é? Mas este é um espaço assim um pouco mais maximalista e eu acho que não me perturba tanto. E depois há aqui uma simetria também marcada à volta desta porta. Eu até achava que ele ia dizer que tinha colocado a porta ao centro para não estar tão encostada a esta, para ficar assim, criar esta parede mais simétrica que ajuda a dar mais harmonia a um espaço. Não, tem a ver com a janela, também me parece uma ótima razão, ainda por cima numa casa tão pequena. Portanto, ter essas entradas de luz onde se consiga arranjar e depois ladeias a porta com quadros. Eles não são exatamente do mesmo tamanho, mas são bastante parecidos. São retangulares e parece-me estarem alinhados por aqui. A única coisa que estas correntes às vezes fazem é que, imagina, se vocês estiverem a pegar aqui numa revista, tem as correntes, não é? Se vocês prenderem, ou se o quadro tiver os ganchinhos muito aqui, não são os ganchinhos, são as argolas. Se estiverem muito para baixo, ele vai tombar um pouco, vai fazer isto, vai tombar um pouco para a frente, não é? Se prenderem aqui as correntes de um lado e do outro, ele vai tombar um pouco para a frente, naturalmente, porque a corrente não está exatamente encostada, ela vai se mover. A corrente vai se mover um pouco com o quadro. Enquanto que na parede ele fica encostado à parede, na corrente ele virá um pouco para a frente. Então eu mudaria as argolas um pouco mais para cima, para ele não tombar tanto, para ficar mais direito. Porque aquilo que me parece é que este está bastante direito e este não. Este tombou um pouco. Portanto tem essa desvantagem. A grande vantagem, não tem que furar paredes, e é muito mais fácil pôr e tirar. Honestamente, e mudar de sítio. Sobretudo mudar de sítio, e se são esse tipo de pessoas que gosta de ir variando a posição dos quadros, esta é uma boa solução. Sendo que, apesar de tudo, tem que furar para pôr a calha, não é? Portanto, também não é que não tenham que furar nada, não é? Tem que furar alguma coisa, porque precisam da calha para pendurar, que no fundo é como se fosse um tubinho, onde penduram depois os ganchos a que estão agarradas as correntes. Enfim, vamos avançar, que já estou aqui nisto do quadro há muito tempo. Mas foi assim reminiscente da minha altura na loja de mobiliário. Ok, esta é outra vista para a sala, portanto, temos aqui a sala, até nesta imagem até parece um pouco mais pequena, não é? Portanto, para cá de onde nós estamos a ver, temos o quarto atrás de nós, aqui é a sala, aqui há outra passagem, que não parece ter porta, e depois tinha umas portas para cá, que eu não percebi se era um armário, se era acesso a outra divisão ou não. Enfim, então aqui temos uma vista mais geral da zona onde está a janela. A janela não está centrada na parede, isto ia mexer-me com os nervos de uma maneira, mas está tudo bem. Eles conseguiram, enfim, equilibrar, colocando aqui um elemento maior, que tem algum espaço em torno para respirar, entre aspas, pronto, enfim, para lhe dar mais esse... Se vocês colocarem as coisas todas muito juntinhas umas às outras, parece que nenhuma é importante. Podem ser todas importantes, também não tem mal. Mas se colocarem uma com mais espaço em torno, seja uma escultura, como é aqui no caso, seja um quadro, ele vai ganhar mais importância, porque vai estar mais destacado. E então parece-me que é isto que fazem aqui, apesar de depois terem aqui este candeeiro de pé também. Ou seja, parece-me um pouco cheio demais, para o meu gosto, sinceramente. Provavelmente eu abdicaria deste candeeiro de pé aqui e esta mesa, ou este móvel, porque isto não é só uma mesa, isto até parece tipo um carrinho, assim de repente. Provavelmente não seria um elemento tão grande. Eu estou a olhar para isto e aquilo que eu penso sempre, eu estou a dar a minha opinião, não é? E o meu gosto é um bocadinho mais, um pouco mais minimal. Eu não sou minimalista, ok? Mas é um pouco mais minimal do que o que está aqui, por um lado. Então eu vou sempre dar as minhas dicas nesse sentido, apesar de eu achar que o espaço funciona à sua maneira. Tem aqui várias peças de interesse, como lá está o plinto, em que está a escultura, esta peça que está aqui, que me parece um híbrido de escultura, mesa de apoio, não tenho bem a certeza. Este candeeiro, que depois parece não ter grande relação com este candeeiro aqui, portanto este mais moderno, colorido, este aqui mais clássico. Vamos lá.
Portanto, há aqui muito ecletismo no tipo de peças que estão expostas, que eu acho que no seu conjunto são um pouco demais, mas isso tem a ver com a minha percepção e com o meu gosto pessoal, ok? Porque eu também não sou maximalista e mesmo dentro do maximalismo e do minimalismo há sensibilidades diferentes e gostos diferentes, ok? Pronto. Agora, estava a tentar perceber em termos até de circulação como é que a coisa funciona. Eu não tenho grande percepção. Isto parece-me uma mesa de centro. Eles se calhar vão mostrar outra imagem da sala. E parece-me ter pouco espaço de passagem por aqui. Por aqui já parece um bocadinho melhor. E depois tem estas cadeiras com as quais fazem então ligação estas almofadas. Na própria cadeira está uma almofada de outra cor com outro padrão, pronto, no caso é liso. As almofadas têm uma franja, é que depois cada peça é bastante trabalhada, ou seja, parece que nenhuma das peças é muito simples. Portanto, as próprias almofadas que estão sobre a cadeira, ou a própria almofada que está sobre a cadeira, até agora só vi uma cadeira, pronto. É uma cor lisa, mas depois tem uma franja. Mas pronto, mas a cor da franja liga com a cor deste reposteiro que está aqui, desta cortina. Então, acaba por fazer essa ligação, não é? E depois está aqui, parece-me um puff, com um tabuleiro por cima, deixa eu ver se eles mostram mais coisas. Os quadros são ecléticos, dentro mais do clássico, mas também um pouco abstrato. O que está na parede não é parede pintada, é um tecido. Ok, esta vista... Que engraçado, isto realmente depende da lente que se está a usar, não é? Porque esta lente, de repente parece que o espaço é bem maior do que com a outra lente ou com o outro ângulo em que estávamos a ver a sala. Portanto, assim de repente... Parece-me ter muito espaço de circulação. Acho que não há aqui qualquer impedimento circular em torno desta mesa, que é uma mesa mais pequena, que eu não sei se eles usam também para jantar, ou se é apenas um elemento mais decorativo. Eu duvido. Numa casa pequena as coisas têm que ser flexíveis. Não dá para ter uma mesa só de... Quer dizer, bom, dá para ter aquilo que a pessoa quiser ter, ok? Se querem só ter uma mesa que é só decorativa, perfeitamente, ok? Nada contra. Mas, de uma maneira geral, pronto, quando se tem uma casa pequena, as peças têm de ser multifuncionais. Ou convém que sejam. Não é? Porque não temos, assim, muitas outras opções. Então, aquilo que me está a parecer, que talvez eles expliquem, não sei, é que esta mesa que está aqui, durante o dia ou no dia-a-dia, se calhar é decorativa, mas de vez em quando fazem um jantar, ou se eles próprios querem jantar na sala ou assim, usam esta mesa como uma mesa de jantar e aproximam possivelmente estas duas cadeiras. Não faço ideia. Nesta casa, como na outra casa, aliás, da semana passada, as peças são todas encostadas às paredes, deixando este espaço central mais vazio, ainda que tenha esta mesa de jantar ao centro. Não é uma mesa muito grande. Tem vários elementos de assento, não é? Tem móveis de assento, estas duas cadeiras, um sofá para duas pessoas, diria eu, para estarem confortavelmente, este puff também, que tem o cadeirão, que pode ser usado como chaise longue ou cadeirão mais puff. E depois aqui um elemento, uma zona que parece tipo uma zona bar. Pronto, tem aqui a lareira, neste caso eles não colocaram os móveis em torno da lareira, mas também consigo perceber porque é um espaço bastante pequeno. Eu, apesar de não ser muito fã de colocar móveis encostados às janelas, porque quer dizer que eles para abrirem a janela têm que se inclinar sobre o sofá, ou seja, não acho muito prático, mas... Nestes espaços muito pequenos há outras questões em que temos de pensar, não é? E se calhar para também não fechar muito e colocar o sofá aqui, e depois tens que atravessar a sala completamente ao meio, que se queres aceder a um lado ou ao outro, se queres ir para o quarto e tal, assim está um pouco mais dividido, não é? Tens aqui a zona de estar, tens aqui um cantinho de leitura ou de descanso e tens aqui duas cadeiras que podes aproximar deste lado ou podes aproximar da lareira, podes puxar o puff para a lareira, enfim. Eu não sei se esta é uma lareira em funcionamento, neste momento não. Tem aqui um elemento, parece-me que é só um elemento decorativo. É que existem umas grades, sabem? Agora não estou a lembrar como é que se diz. Umas grades que se colocam em frente à lareira quando se tem lá os troncos a arder e não sei o quê, que é para se cair alguma coisa, alguma fagulha e tal, não cair para o chão e ficar tudo ali dentro da lareira. Não sei se é um elemento desses decorado ou se é apenas um elemento decorativo, também não tenho a certeza. Aqui também é interessante esta mudança de pavimento, não é? Da alcatifa para esta zona que eu não sei o que é, eles ainda não mostraram. Este aqui é o pormenor, não é? Desta porta que em vez de ser uma porta é uma cortina. Também é uma solução interessante. Eu não sei se isto era um vão que nunca teve porta ou se eles tiraram a porta e colocaram a cortina. Seja como for, acho que encaixa muito bem neste estilo, não é? No estilo desta sala.
Tem assim um lado clássico, meio um pouco mais extravagante, um pouco até palacial, talvez. Palacial? De palacete. Assim, um pouco de palacete, assim, mais para o clássico, é isso que me parece, mas num espaço muito mais pequeno. Então acho piada a esses contrastes também e acho que funciona bem aqui. Ok, esta é outra visão da sala, que pelos vistos também tem aqui um espelho. O espelho que está atrás de um candeeiro, portanto é como se tivesse aqui uma pequenina zona. Não sei se eles vão mostrar melhor. Vão, olha, aqui até dá uma vista ainda mais interessante. Portanto, então o que é que acontece? O espelho, eu estou sempre a dizer isto, mas é porque é um facto, não é? Portanto, ele amplia, dá aquela ilusão de ampliar um pouco o espaço e também ajuda a dar mais luz ao espaço, não é? Porque vai refletir tudo aquilo que está ao seu alcance. Este espelho é pequenino, portanto é um espelho bastante estreito, eu não acho que vai fazer imensa diferença em termos de ampliação de espaço, mas acho que vai ajudar a dar mais luz àquele canto, sobretudo quando o candeeiro estiver aceso. E eu acho que fica muito bonito ter um espelho atrás de uma zona onde há um candeeiro destes, um candeeiro de mesa, porque acho que reflete, ao refletir, dá essa ilusão e acho que dá um ambiente interessante a um espaço. Através da cortina nós conseguimos ver uma cozinha pequenina, portanto continuamos a ter o mesmo tema do amarelo, um amarelo torrado, não é? Que continua de um espaço para o outro, apesar de ser uma zona diferente, numa casa tão pequena, é boa ideia fazer essa ligação mais próxima de uma divisão com a outra. Não precisa de ser exatamente igual, estão a perceber? Mas neste caso eles optaram por ir por aí. Portanto, a cor das paredes da cozinha ser igual ou muito parecida com a cor das paredes da sala, os cortinados também serem iguais, os que estão aqui na sala serem iguais aos que estão na cozinha, e sobretudo quando tu tens uma visão de uma divisão para a outra, não é? Costumas ter a cortina corrida, essa noção de conjunto, essa sensação de conjunto acaba por funcionar melhor. Dá essa ideia de harmonia, não é? Entre os espaços. E aqui temos uma cozinha bastante pequena, portanto está aqui uma placa de fogão, aqui o lava-louças no canto, metido no canto, então é um canto que tu não perdes, não é? Às vezes os cantos têm este lado chato, porque não se sabem o que é que se há de fazer com eles, então assim não se perde, colocas aqui e tens um pouco mais de espaço de balcão, é sempre pouquinho, isto é uma cozinha mesmo pequena, não é? Tem aqui os armários, eu não estou a ver frigorífico. Deve ser um frigorífico pequeno, não? Eu deduzo que sim. E depois temos aqui algumas peças decorativas, portanto, uns quadros, continuamos assim com muita ligação à sala. Aqui neste caso os quadros estão mesmo pregados, quer dizer, pendurados na parede, portanto não estou a ver aqui correntes, estão expostos de uma forma um pouco diferente. Pronto, muito detalhe também nos armários da cozinha, é muito original. Ok, eles colocaram ali o lava-louças também para ter espaço para colocar a máquina de lavar a louça, porque eles detestam lavar a louça. E depois também não tens sítio para escorrer a louça e tal. Não precisas, não é? Assim, eu pessoalmente, mesmo com a máquina de lavar a louça, aqui nós não temos, mas em casa dos meus pais tem, e há sempre um escorredor na mesma, porque há coisas que não convém colocar na máquina de lavar a louça. Mas pronto, mas isso são coisas se calhar mais específicas e têm a ver com o estilo de vida das pessoas, não é? Eu aqui questiono-me se não daria para ter uma prateleira um pouco mais saída aqui para colocar estes elementos por cima do radiador e aproveitando ainda o parapeito da janela. Se calhar ia ficar muito apertado. Esta cozinha mesmo é pequena, é mesmo pequena. Ele está muito perto. Não sei se fazia assim tanta diferença. Eu deduzo que eles tivessem um frigorífico pequeno, mas olha, não sei porque eles não mostraram. Pronto, agora estamos no quarto e eu acho interessante esta opção, quando são espaços pequenos, de os pintar de um tom muito escuro, como é neste caso que é um castanho muito escuro. Pessoalmente não me faz confusão, eu gosto dos ambientes assim quentinhos, acolhedores, sabem? E a cor não tem de necessariamente fechar imenso o espaço, no caso então em que eles têm uma janela mesmo ao centro desta divisão. À noite dá para ficar mais fechado, mais na penumbra, mas durante o dia tem bastante luz. Então sim, claro, o castanho escuro vai absorver bastante luz. Portanto, este espaço podia dar a ilusão de ser maior e mais luminoso, mas nem toda a gente quer isso. E, sobretudo num quarto, acho perfeitamente aceitável ter um tom mais escuro para ter tudo assim um pouco mais
fechadinho, mais acolhedor. A forma de expor os quadros, continuamos então na mesma forma de os expor. Eu deduzo que isto seja um armário, mas é lá de mostrar. Temos aqui uma coluna, portanto, muitos objetos decorativos. Isto é importante para os donos deste espaço. Uma mesa de cabeceira, mas também uma mini consola, uma consola pequenina com estas peças decorativas. Gosto imenso deste tecido que está na cama e acho muita piada à cama também. Isto parece-me ser um modelo assim antigo. As paredes não são pintadas, é um tecido aveludado. Ai, que engraçado, ele está a dizer, este vídeo é muito interessante, ele está a dar assim muitas dicas e tal, e a forma também como ele vê conceptualmente a decoração dos espaços. Ele diz que esta divisão está virada a norte, portanto é uma divisão que não vai receber muita luz durante o dia. E ele diz que se pode abraçar ou aceitar essa penumbra e metê-la por dentro do espaço também. Apesar de que, provavelmente, a câmara também está a compensar. Portanto, a câmara com que eles estão a filmar este espaço estará a compensar em termos de luminosidade e então não me parece assim um espaço tão escuro, tendo a luz natural a entrar pela janela. Mas acho interessante esta forma de ver o espaço porque a nossa tendência naturalmente é, se eu tenho um espaço muito pequeno, uma casa muito pequena, eu quero dar a ilusão de que ela é maior do que aquilo que é na realidade e nós conseguimos fazer isso com a ilusão de óptica. Podemos criar essa ilusão. E ele aqui está a fazer precisamente o oposto. Portanto, é uma divisão pequena, que está virada a norte, portanto já é escura por si, já não vai apanhar muita luz durante o dia. Vamos abraçar isso, essa realidade. E eu acho isso poético ao mesmo tempo. E gosto imenso deste quadro que está aqui. Acho que combina muito bem. Não só a moldura, meio descascada. Eu gosto destas peças também vividas, assim, com esta patina dos anos, não é? Da passagem dos anos. Acho que funciona muito bem aqui. E as cores combinam bem também, as cores da pintura combinam bem com a cor das paredes. Ele estava a falar agora dos candelabros, portanto este mais colorido está na sala de estar e um branco do mesmo género, aqui vê-se melhor. Sim, acho que combina com os tons, é um estilo que não é nada ao meu estilo, mas acho que combina muito bem com este ambiente. Verem lá que eu quero-vos mostrar que achei piada. Estas mesas de apoio, que são tipo esculturas ao mesmo tempo, acho que funcionam super bem. Olha! Ele está a dizer que eles às vezes usam esta mesa... Ok, isto é muito interessante em termos conceptuais e... É isso, a ideia por trás é um vídeo muito interessante. Eu depois coloco, eu acho que já disse isto, mas eu costumo colocar sempre os vídeos completos para vocês irem ao canal ver, porque acho que vale a pena aquilo que eles dizem também, como é que explicam. E eu nem sempre estou aqui a fazer a minha análise pessoal e nem sempre os estou a ouvir com imensa atenção. Então acho que sempre vale a pena ir ver o vídeo original. Mas ele está a dizer... Porque eu também gosto das minhas impressões, das minhas primeiras impressões. Deixa-me pensar o que é que eu acharia disto, o que é que eu faria. Eu vou estar a ser muito, muito influenciada. Mas enfim, ele está a dizer que eles de facto usam esta mesa de vez em quando para as refeições e depois isto é tipo uma escrivaninha, portanto é um móvel antigo que tem esta parte que sai, não é? Não sei como é que lhe hei de chamar, onde eles às vezes colocam o PC, o computador e veem um filme ou uma série assim enquanto estão a comer, que usam como televisão, pronto. E realmente hoje com a internet não é absolutamente necessário termos uma televisão, se não nos preocuparmos muito com o tamanho do ecrã ou até arranjando um projetor pequenino. Eles agora existem muito baratuchos ou relativamente baratuchos. Acho que uma pessoa tem que ter cuidado com a qualidade de imagem depois que sai. Mas eu não me preocupo nada com isso, o meu namorado sim, mas eu quero lá saber. Se der para ver suficientemente bem, está ótimo. Já está a terminar. Isto é pequenino. Estava à espera de ver a casa de banho. Onde é que está a casa de banho? Balas. Mas devia ser aquela porta que estava ali. Eu gosto de... sério, às vezes estão a ver, dá para ver aqui qualquer coisa da casa de banho, mas não dá para ver super bem. Mas há aqui esta imagem. Será que isto é a casa de banho ou é a porta de entrada? Não, isto deve ser a porta de entrada. E depois ali é a cozinha, sala, ali quarto. Então o acesso à casa de banho deve ser no quarto. Mas acho que eles não nos mostraram o suficiente do quarto para eu perceber. Eu sou muito coscovilheira. Não, estou a brincar, quer dizer, um bocadinho. Mas eu gosto de saber onde é que, perceber, sabem, a disposição do espaço. Porque eu diria que isto deve ser o acesso, deve ser um armário. Porque eles precisam ter um armário para a roupa. Isto é gente chique. Tem de ter um armário para a roupa, não acredito que não tenham. Portanto, às tantas, a porta para a casa de banho é na outra parede que nós não vemos, porque nós estamos sempre a ver o quarto deste lado. Que pena, podiam ter mostrado, mas pronto. Por outro lado, o rapaz, eu vou terminar aqui, porque é isso, o vídeo já terminou, já não vai dar mais nada. Posso terminar a gravação. Mas
a pessoa que estava a falar agora no fim, ele estava a dar umas dicas muito interessantes para emoldurar imagens. Pronto, imaginem, têm uma imagem qualquer ou compraram um desenho, um quadro ou seja o que for, com uma determinada moldura e para não terem medo de usar molduras completamente diferentes ou mudar de moldura e fazer uma coisa mais elaborada ou comprar uma coisa mais elaborada. E eu sou super apologista disso. Pronto, eu acho que ali nos espaços deles funciona muito bem porque são molduras ecléticas, mas eu diria que tendem mais para o clássico. Antiguidade também, portanto, porque algumas molduras estavam bastante batidas, mas acho que combina bem, funciona bem dentro daquele espaço que é eclético. Eu não diria que é muito moderno, porque eu não vi nada assim que agora me esteja a lembrar muito moderno. Eu diria que é mais para o clássico, mais talvez espaço mais tipo palacete. Eles falam lá dada altura que tentam dar uma fantasia aos seus clientes, não é? Então quando tu pensas fantasia, pensas mais em arriscar nas cores, nos padrões, muitos estofados, muito tecido, não é? Quer dizer, até tecido nas paredes tu tens, portanto é mesmo um ninho, é assim um espaço muito acolhedor. Pareceu muito interessante e eu não sei se vocês sentiram isso a ver estas imagens, mas não me pareceu uma casa opressivamente pequena ou demasiado pequena. Eu sei que no outro vídeo, no anterior, aquilo que me fez mais confusão foi tu só teres uma divisão. É um open space completo e depois tens uma casa de banho. E eu só depois, quando estava a editar o vídeo, é que pensei, epá, eu se calhar também tentaria criar uma cortina ou qualquer coisa para dividir a zona do quarto quando estou no quarto, entre aspas, não é? Quando rebato a cama e tal, correr a cortina para ter ali uma outra divisão mais marcada. Mete-me confusão o espaço não estar mais dividido, que não é o que acontece no caso deste espaço. Este apartamento é um apartamento maior, parece-me que será um bocadinho maior, não sei se será muito maior, na verdade, mas tem uma configuração bastante diferente e então acaba por ter 3 divisões, não é? Tens a sala de estar e jantar, vamos lá, que eles disseram que tentaram dar mais o aspecto da sala de estar, não estiveram tão preocupados com ter a zona de jantar, mas lá está, tem aquela mesa que pode ser só decorativa ou que lhes pode servir para esse propósito, ter uma cozinha que é completamente funcional, tem lá o mínimo indispensável, mas também a decoraram para criar a ligação com o outro espaço. Ficaria muito esquisito ter uma sala tão decorada, com tantas cores, padrões, texturas e depois ter uma cozinha ascética, toda branca e sem grande interesse e sem peças decorativas, portanto eles integraram-na também, eu acho, muito bem com o restante espaço. Ainda por cima sendo uma divisão que está à vista da sala de estar, a menos que eles corram a cortina. E depois o quarto, que já é um espaço um pouco diferente, porque é a zona de repouso. Pronto, e então tem um tom diferente, uma cor mais fechada, mais escura. E é isso. Mais uma vez, tenho pena que não tenham mostrado a casa de banho, onde é que ela está, mas eu diria que o acesso deve ser feito através do quarto. Parece-me a mim, mas não tenho a certeza. Então para mim, pontos positivos foi o uso da cor, dos padrões, eles dão muitas ideias, acho que há ali muita criatividade e muita sensibilidade artística e eu gosto destes ambientes que parecem ser vividos, que têm personalidade, sabem? Eu não digo que fosse decorar a minha casa exatamente assim, mas aprecio e acho que tem a sua própria harmonia e acho que funciona. Pontos negativos. Olhem, não terem mostrado onde é que fica a casa de banho, pronto, está visto, não gostei disso, acho indecente, e não a terem mostrado também, acho que a casa de banho é um espaço tão importante quanto outro espaço qualquer. E claro, para o meu gosto pessoal, uma outra coisa, assim, se calhar demasiados padrões, para o meu gosto pessoal, mas mais uma vez... Mas em termos de proporções e o sítio que as peças ocupam no espaço, achei que estava muito equilibrado. No quarto, aqueles móveis que estavam ao lado da cama, achei-os um bocadinho inusitados, achei que não tinham muita relação com o resto que já tinha visto no apartamento. Por acaso estou-me a lembrar agora, portanto na hora não sinalizei, mas estou-me a lembrar agora e depois coloco uma foto, desculpem, dessa vista do quarto e pareceu-me depois numa outra passagem de imagem que estaria um móvel de um lado e um móvel do outro da cama, portanto aquela simetria muito marcada. Uma imagem que passou assim rapidamente que me pareceu dar essa indicação, mas não tenho a certeza absoluta. Pronto, enfim, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.